Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. É com muita alegria que retornamos à casa do Senhor nesta noite e vamos dar continuidade ao que o Senhor colocou em nosso coração ao longo desses dias, e hoje em especial o Salmo 23. Mas antes do Salmo 23, irmãos, quero falar algo um pouquinho daquilo que nós assistimos agora, aqui com as nossas crianças. Meditando essa semana em Deuteronômio capítulo 6, ali a orientação de Deus ao povo de Deus é inculcar a palavra na mente e no coração dos nossos filhos. E ali tem um sentido interessante, que é um ensinamento que precisa ser constante, diário. Aí quando você vai lá para o Salmo 1, você vai ver lá que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. A ideia lá de Moisés, quando recebe essa palavra de Deus para registrar, ensinar, ele está dizendo assim, olha, inculcar é o ato de ministrar a palavra de Deus, ensinar em todo momento. Não é apenas naquele momento que você tem o seu culto doméstico, ali sim, mas em outros momentos também, de dia e de noite, na igreja e em todo lugar. Se você ler Deuteronômio 6, você vai ver andando pelo caminho, sentado à sala. Ou seja, Moisés diz assim, você não pode perder tempo para ministrar ao coração do seu filho. E ali, a responsabilidade não estava dando ao sacerdote, nem aos levitas, mas às famílias. Porque é no seio da família que os filhos dormem e acordam. Ou seja, vive o dia e vive a noite. Então, em nome do Senhor Jesus, que tenha sempre na igreja instrumentos de Deus para ministrar aos nossos filhos. Tomara a Deus que nunca falte. Mas lembre-se, Pai, só a igreja nunca será suficiente para que seu filho aprenda as divinas palavras e a pratique em todo o tempo da sua existência. E há um estudo que o período para que você possa inculcar e a criança jamais esquecer e que tenha grande probabilidade de executar o ensinamento vai até os 7 anos de idade. Após os 7 anos, nós já temos dificuldade de ministrar a palavra aos filhos. Eles já começam a ter dificuldade de entender e guardar. Então, logo que você vê o seu pequenino, já comece a ensinar. Até os 7 anos, você vai moldar o caráter dele. Com a graça de Deus, moldar a fé dele, a religiosidade dele, a crença dele. E ele jamais esquecerá disso. Às vezes nós pulamos essa fase, achando que a criança não entende, não é o tempo. Esse é o tempo bíblico para ensinar a criança, até os 7 anos. Depois é possível? Sim. Com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, no tempo de Deus. Aí Deus vai intervir, porque nós não fizemos a nossa parte no tempo devido. Amém? Dito isto, vamos para o Salmo 23. Abra a palavra do Senhor que está em suas mãos. O Salmo 23, extremamente conhecido por nós. O Senhor é o meu pastor, é o título. Salmo escrito por Davi. Tudo indica que Davi já estava ali no final da sua vida, já um pouco velho. Creio que ele, se eu estou bem lembrado, veio a morrer com seus 70 anos de idade, não viveu muito, a exemplo de Moisés e tantos outros. Então ele estava no finalzinho ali da sua vida e vai escrever, compor o Salmo 23. E quando nós lembramos quem é Davi, nós vamos lembrar que ele era aquele filho de Jessé, ungido por Samuel, no momento que ele pastoreava as ovelhas. Dali ele sai, vai lutar com o gigante, vencer o grande gigante. Depois ele passa a ser perseguido por Saul, uma boa parte da sua vida. Depois ele tem as perseguições naturais dos seus inimigos. Depois ser rei, de fato, é perseguido pelo seu próprio filho. Não foi fácil a vida de Davi desde pequeno, né?
Mas no final da sua caminhada nos surpreende a visão que ele tem de Deus. Que vida agitada de Davi. Mas ele vai escrever e compor o Salmo 23, mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo. Se essa data cronológica estiver certa, há 2.800 anos atrás, aproximadamente, né? Ele vai compor esse salmo exatamente assim. Acompanhe comigo, igreja, por favor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Toda a igreja, por favor, conosco. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus, esta é a nossa certeza, Senhor Jesus. É a certeza que está no nosso coração. Porque nós cremos que o Senhor é o bom pastor. Pastor fiel, pastor soberano, gracioso, misericordioso. Pastor que tem prazer em conduzir o seu povo, as suas ovelhas. Pastor que conhece a sua ovelha perfeitamente e sabe o que a ovelha precisa, Deus. Por isso, nesta noite, estamos com a tua palavra aberta, diante desse pastor, do bom pastor, para receber mais uma vez, Deus, o alimento necessário para a nossa caminhada durante esses dias. Por isso, nos ajude, não nos deixe sozinhos, em nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Estamos chegando e aproximando do dia da reforma e fomos buscar alguns comentários de dois reformadores, de Lutero e Calvino, como que eles abordaram o Salmo 23. E nós vamos perceber que eles, simultaneamente, se podemos usar a palavra coincidentemente, eles abordaram o Salmo 23 primeiro com uma profunda reverência. Profunda reverência que cabe não só a Lutero e a Calvino, mas também cabe a qualquer um de nós, quando vamos nos alimentar e buscar na palavra de Deus o conhecimento necessário para a nossa existência. E nessa reverência profunda que eles tinham pela palavra do Senhor, e agora em especial pelo Salmo 23, eles destacam o Salmo como uma expressão da confiança que eles tinham, que o povo tem que ter em Deus. E isso trazia ao coração do povo, e ao coração de Lutero, e ao coração ali de Calvino, uma segurança espiritual especial da parte de Deus, que Deus oferece ao crente, que oferece a mim e a você. Então eles têm essa convicção, eles ali, indo ao Salmo 23, eles destacam essa expressão da confiança em Deus e da segurança espiritual que ele oferece ao seu povo. Lutero, particularmente, no Salmo 23, simbolizava a fé e a confiança de que Deus cuida de nós como um pastor cuida do seu rebanho. Deus cuida de nós como um pastor cuida do seu rebanho. Lutero considerava que as imagens de um pastoreio ou de pastoreio e provisão no Salmo apontava diretamente para Cristo. Lutero assim pensava. Olhando para o Salmo 23, era impossível não olhar também para Cristo, lá 800 anos à frente do tempo que Davi havia escrito. E que este salmo oferece proteção, oferece orientação
e que este salmo oferece sustento da parte de Deus ao seu povo. Lutero também viu o salmo como uma expressão de paz interior, expressão de uma confiança que sustenta o crente em todo e qualquer momento da sua existência, independente das circunstâncias externas que porventura estejamos vivenciando. É um salmo que conforta o coração do crente e que leva ele a viver e a depender e crer exclusivamente em Deus. Particularmente, João Calvino enfatizava a providência de Deus no Salmo 23. Em seus comentários, ele explicava que o Salmo revela a natureza cuidadosa de Deus, que guia o crente, mesmo nas situações mais difíceis e perigosas. Ou seja, ambos, tanto Lutero como Calvino, eles viam Cristo como o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas e guia o rebanho para uma segurança, não somente na terra, aonde muitas vezes nós nos preocupamos em enfatizar isso nas nossas orações. Protege o teu povo, livra o teu povo, caminha com o teu povo. Mas tanto Lutero quanto Calvino, ele olhava para Cristo como bom pastor, aquele pastor que dá a vida por suas ovelhas e guia o rebanho para a segurança eterna. Uma segurança eterna, e não para um dado momento da nossa existência. Ou seja, as aflições serão verdadeiras em nossa vida, mas o bom pastor, que é Cristo, segura em nossas mãos e nos conduz e nos oferece, pela tua graça, uma segurança que é eterna. Em resumo, o Salmo 23, para os reformadores, era uma fonte de consolo e uma reafirmação de que a verdadeira segurança e paz vem da confiança em Deus. Ou seja, o povo de Deus tem essa bênção do Senhor em sua vida, retratada pelo Salmo 23, quando nós, como povo de Deus, temos uma plena confiança em Deus, nosso pastor, nosso protetor, em quem encontramos a força e a orientação para caminharmos em nosso dia. Porém, falamos nós e não mais os reformadores, cremos que o Salmo 23 é um dos textos mais queridos e conhecidos da Bíblia. Você duvida disso? Salmo 23, muito conhecido, muito decorado, né? Acredito que junto com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, são os textos mais conhecidos que nós temos desde pequenininho. E frequentemente lido como uma fonte de conforto e como uma fonte de segurança. Eu particularmente, irmãos, creio que já falei isso nesta igreja, eu tenho a lembrança do Salmo 23 desde pequenininho, mas ele se tornou um pouco mais forte e atraiu profundamente o meu coração quando ainda trabalhava na segurança pública e nós fomos atender uma ocorrência ali na Rodovia do Sol, quando a Rodovia do Sol ainda era uma mão única, ia e voltava, apenas uma pista, né? Sou novinho, né? Já naquela época eu trabalhava, viu? Exatamente ali na Barra do Jucu, não existia ainda a região 5 em Vila Velha, né? E ali um grupo de crentes, de servos do Senhor Jesus, quando na travessia da rodovia, próximo ali ao posto policial ali, eles foram atropelados, um grupo de irmãos. E naquela época não tinha SAMU. Então, como fomos notificados para dar socorro, nós fomos lá socorrer. E chegamos lá, vimos uma cena de tragédia, algumas pessoas já mortas no asfalto e outras gemendo, sofrendo pelas dores. E nós escolhemos aquela com maior possibilidade de vida, colocamos na viatura e saímos com ela para aqui o Bezerra de Faria, conhecido também como Maternidade de Vila Velha. O que o Salmo 23 tem a ver com esta cena que eu guardo no meu coração há muito tempo? É que uma das irmãs
recitava o Salmo 23 com uma profundidade, com uma confiança, com certeza no coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu olhava para aquela cena, ela ensanguentada, e ali nós já tínhamos conhecimento que o marido e filhos estavam mortos no asfalto. E ela falava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entramos ali o Bezerra de Farias com aquela senhora, foi socorrida, atendida, sobreviveu, deu sequência à sua vida, não sei mais o que aconteceu com ela, mas esta cena ficou marcada. No momento extremamente crítico da sua vida, da sua existência, ela recorre a uma palavra confortadora de fé e de esperança no bom pastor que é Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No momento que tudo lhe faltava, mas não lhe faltava a presença de Cristo. Esse é o contexto que os historiadores, que os reformadores têm do Salmo 23. E que Davi também tinha quando ali compunha este salmo. Um homem de guerra, um homem de batalha, que correu inúmeros perigos, mas tinha no seu coração a convicção de que Deus era o seu bom pastor e nada lhe faltaria em sua caminhada, porque a segurança que ele tinha nesse Deus era uma segurança de eternidade e não de momento da nossa existência. Então o rei Davi destaca que Deus é o pastor fiel, é o pastor soberano sobre a vida dos seus, que é o tema nosso desta noite. Então o salmo retrata a intimidade, a confiança de uma ovelha em seu supremo pastor, uma imagem que descreve a relação dos crentes com o seu Deus. E Davi apresenta um Deus pastor, um Deus fiel, um Deus soberano sobre a sua vida. E ele começa o salmo dizendo, como já lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, nesse primeiro versículo, ressalta a soberania de Deus como pastor de suas ovelhas. Soberania de Deus como pastor de suas ovelhas. Uma soberania que inspira ao seu povo cuidados. E um cuidado que dá como resultado uma certeza desse povo ser suprido em todas as suas necessidades, daquilo que eles desejavam e tinham necessidade de ter para poder existir. Deus, Davi tinha consciência, Deus é quem escolhe e sustenta o seu próprio povo. É Deus que tem compromisso particular, pessoal, para com o seu povo. Logo, ele supre as necessidades e as demandas do seu povo e o sustenta, para que o seu povo possa permanecer numa caminhada de fé, numa certeza de uma eternidade com Deus. Quando nós olhamos a expressão nada me faltará, não significa uma vida, irmãos, sem dificuldades. Até porque nós estamos diante do autor do Salmo, que é o rei Davi. Então, se alguém algum dia falou para você que ter o Senhor como pastor, as dificuldades desaparecerão, pensa duas vezes em acreditar nesta verdade. Porque quem escreveu o Salmo, com um pouquinho de conhecimento da vida de Davi, nós vamos ver que era um rei que desde a sua juventude, onde a Bíblia começa a relatar a sua história, era o homem que viveu em meio às dificuldades, às lutas, às batalhas do dia a dia. O homem que dependeu tremendamente, constantemente do favor de Deus, da graça de Deus. O homem que, de tanto buscar em Deus e reconhecer esse Deus como bom pastor, fiel e soberano sobre a sua vida, reconhecendo que foi este Deus que o escolheu, e escolheu dentro de uma temática muito particular que o próprio Deus pode ter em si mesmo em relação ao seu povo. Ele chega para Samuel e fala assim: vai na casa de Jessé, vai ungir lá o novo rei no lugar de Saul. Samuel, não olhe para a aparência.
Não olhe para a aparência. Samuel, não olhe para a tradição, porque era o primogênito que teria direito. Não olhe para a tradição, porque o homem vê de uma forma que Deus não vê. Deus olha o interior. Deus toma decisão de uma forma contrária que o homem toma decisão. Muitas vezes tomamos decisões por interesses particulares, por quem sabe, por uma sugestão de alguém que domina um assunto ou outro e você tem necessidade. Mas é Deus que toma a decisão por conhecer o coração do homem. E além de conhecer, acredite, é este Deus que domina o coração deste homem. É este Deus que segura na mão deste homem e o guia para ser mais que vencedor na face da terra. A particularidade de Deus. Então este rei que compõe o Salmo 23, Davi, ele fala, nada me faltará. Então essa expressão não significa uma vida sem dificuldade, mas sim a confiança de que Deus prover todas as necessidades de seus filhos de acordo com o seu propósito. É Deus que provê todas as suas necessidades. Ah, eu estou com essa necessidade. É Deus que já está colocando no seu caminho. E é Deus que vai prover a solução de acordo com o propósito de Deus em relação à sua necessidade. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque a sua necessidade provida por Deus se traduz na glória de Deus, para a glória de Deus, e não para a glória do homem. É assim que fica. Então, o próprio Deus jamais faltará na vida e na existência do seu povo. E Jesus, quando veio ao mundo, passou por aqui. No seu nascimento foi anunciado que o seu nome seria Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Então a sua presença continua entre nós na pessoa de Cristo. E quando ele deixa este mundo, ali, quando ele sobe aos céus após a sua ressurreição, em Mateus 28, 20, o próprio Senhor Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nada faltará. Significa na sua essência, que Davi estava dizendo assim, Deus não faltará na minha vida. E nós vamos entender isso quando ele começa a discorrer e compor o salmo. E chegamos no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então esse verde pasto e águas tranquilas são expressões da provisão, são expressões do descanso que o próprio Deus fornece ao seu povo, ao rei, a você, a todos nós. Para a teologia reformada, é Deus quem conduz o crente às verdades da palavra e ao conforto do Espírito. Deitar-me faz em verdes pastos. E além de trazer essas verdades tranquilizadoras, ele diz, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Que as águas que não oferecem medo são as águas sem turbulências. São águas que nos levam a ter uma segurança de nos aproximar dela ou viver sobre elas sem nenhum risco para a nossa existência. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Significa a suficiência de Deus na vida do teu povo. O cuidado de Deus é completo, irmão. O cuidado de Deus é completo. E Ele fornece tudo o que o seu povo, e numa palavra bem moderna, né? Fornece tudo que o crente precisa. Isso ilustra a paz e segurança encontrada na comunhão com Deus, mesmo em um mundo tão caído, em um mundo tão distante do nosso Deus. Mas mesmo em situações assim tão complexas para o povo de Deus, o seu povo sabe que pode contar
com a presença e com a proximidade do seu Deus em sua vida. Se é noite, Deus está lá. É de dia, Deus está lá. É tempo de paz, Deus está lá. Está vivendo momentos de guerra, Deus está lá. É isto que Davi está dizendo. Ilustra a segurança encontrada na comunhão com Deus, mesmo em tempos de dificuldade e diante do mundo tão caído como este que nós estamos vivenciando nesses dias. Davi continua compondo o salmo e chega no versículo 3 e diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, segundo Davi, Deus é quem restaura a alma do crente, dando-lhe novas forças e conduzindo-os nos caminhos da justiça de acordo com a vontade de Deus. Deus faz essa restauração na alma do crente todos os dias, quando a sua misericórdia o alcança nos primeiros minutos da sua existência, no primeiro respirar de consciência, quando os nossos olhos são abertos pela misericórdia de Deus, Ele refrigera a nossa alma. E após nos abastecer de tudo que é necessário para vivermos neste dia, Ele nos toma pela tua mão forte, pela sua destra fiel, e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, não pelo amor ao meu nome, mas o amor dele, ao nome dele. Deus é quem restaura a alma do crente, dando-lhe novas forças e conduzindo nos caminhos da justiça. Davi destaca a ideia de que tudo é feito por amor do seu nome, o nome de Deus, ou seja, para a glória de Deus. Eu faço um destaque. O seu bem-estar, irmão, é para a glória de Deus, porque é Deus que permite isso. Não sei se você já parou para pensar nisso. Muitas vezes nós achamos que temos que passar por uma dificuldade e ter a solução da dificuldade para falar, glória a Deus. Você já percebeu isso? Tem gente que ora e pede uma dificuldade, para que tão logo que vença a dificuldade, ele possa dizer assim, glória a Deus. Mas Davi está dizendo que o seu bem-estar é para a glória de Deus, é Deus que lhe concede, que nos concede, e este bem-estar é para a glória de Deus. Davi diz que a santificação também do crente estão sempre ligados, tanto o bem-estar e a santificação ligados ao propósito de exaltar a santidade e a própria glória de Deus. Porque quando o Deus Santo olha para o seu povo e diz assim, sede santo porque eu sou santo, Ele está dizendo assim, na sua santidade, meu povo, que foi separado deste mundo, para andar em caminho de justiça e em retidão, a minha glória se faz na sua santidade. Quando você diz não ao pecado, Deus é glorificado na sua resistência de não desejar pecar. Quando você rejeita as injustiças, Deus é glorificado na sua reação de resistir a propostas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Deus é glorificado, irmãos, em tudo que venhamos a passar neste mundo. Quer seja o nosso bem-estar, quer seja quando somos tentados ou provados, quer seja quando estamos vivendo uma dificuldade, Deus é glorificado, porque Ele é o Deus que está provendo tudo que é necessário para a nossa existência. Ele tem prazer nisso, e Ele faz isso com o seu povo em todo momento. Versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu creio que, se eu perguntasse à igreja, qual é o versículo mais conhecido do Salmo 23, qual que você falaria para mim? Qual que você às vezes tem assim um prazer de dizer? E é interessante que é um versículo comumente usado muitas vezes em momento de velório, para dizer e ressaltar a dificuldade que aquela pessoa viveu em sua vida, mas que veio a morrer, mas que ele esteve plenamente na proteção do Senhor. E como é bom e como é salutar quando o povo de Deus, na presença de Deus,
quando ele vive o seu dia a dia, quer seja no seu bem-estar, ou no seu dia de luta, quem sabe no seu dia de saúde, no seu dia da dificuldade, quem sabe no seu dia que ele está na academia correndo, pedalando, quem sabe naquele dia que ele recebe um diagnóstico que não estava esperado, difícil de acolher e receber. Aí ele volta à palavra de Deus como se fosse um lampejo do Espírito Santo em seu coração, e ele lembra do versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Deus é um pastor fiel e um pastor soberano. Ele não foge da nossa presença em tempos de dificuldades. Interessante que o nosso Deus não foge da presença do seu povo, até mesmo quando ele está em número bem pequeno em relação ao número dos nossos inimigos. Deus se faz presente. Ele não diz para você: epa, estou fora, sujou, fui. Ele se faz presente. Interessante que o nosso Deus é aquele que não foge de ti, quando você recebe um diagnóstico que para os homens parece ser impossível ter a cura. É aquele que diz: eu estou do seu lado, eu caminho contigo, eu estou aqui. É um Deus presente na sua essência. Então no versículo 4 aqui vemos Davi expressando o seu sentimento, se posso dizer assim, de maior confiança, que exala como se fosse uma presença perceptível diante dos seus olhos, nos leva a pensar como se fosse uma presença pela qual ele, pela fé, pudesse tocar e segurar de fato nas mãos de Deus e perceber que este pastor fiel, que é Deus, soberano, está seguro ou segurando em suas mãos. É como que se a visão espiritual se materializasse diante dele, que a fé o levasse para ver este Deus diante de ti. E ele percebe que ele não está sozinho, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte. Aqui vemos um homem, um rei. Queremos ver uma igreja em confiança plena na presença e na proteção de Deus, mesmo em meio às provações que os crentes e a igreja possam viver sozinhos. Se os irmãos me permitem, eu gosto muito de falar. Eu, quando olho para a palavra de Deus, em especial no momento do Velho Testamento, ali com Cedraque, Mesaque e Abednego, eu olho para aqueles 3 jovens e vejo nele a real explicação desse versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Aqueles 3 jovens chegam diante do rei e dizem assim: fique sabendo, ó rei, se Deus quiser, me livrará da fornalha. Se Deus quiser, bom pastor, fiel e soberano. Homens que tinham essa convicção na essência da sua existência. E mesmo certo da sua vida, do seu comportamento diante de Deus, e agora sendo injustiçado pelo mundo tenebroso, por não estar ali se curvando à vontade do homem, aos deuses humanos. Mas ele tem certeza da presença de Deus, e eu vejo assim, é como se aqueles 3 meninos estivessem assim convictos: eu estou seguro, e seguro pela mão de Deus, então eu não me curvo, mesmo que eu seja lançado na fornalha, porque eu tenho certeza que meu Deus vai estar lá. E essa verdade vai acontecer. Aquele que lança vai pedir ajuda aos universitários daqueles dias. Vem cá, não jogamos 3? Sim, jogamos 3, mas eu estou vendo 4. E este 4 tem a visão de um Deus, tem o aspecto de um Deus. Vocês estão conseguindo entender o que é ter Deus como um fiel pastor e soberano? As coisas vão acontecendo, mas Deus não foge da tua presença.
As coisas muitas vezes vão caminhando como se você estivesse caindo num buraco e você não ver o fundo. Eu costumo dizer assim, você caiu no poço e roubaram a corda, sumiram com a corda. Você se sente sozinho, não tem como chamar ninguém, mas Deus está ali e você percebe isso pela fé e crê. Aqui vemos a confiança, e volto a repetir, na presença e na proteção de Deus, mesmo em meio às provações. E Davi está dizendo assim que Deus é um guia fiel. Tua vara e teu cajado, lembra da ovelha? A vara, o cajado, está ali. Aquele que conduz de forma soberana, né? Mostrando para a ovelha o caminho. E às vezes caminhos turbulentos, caminhos pedregosos, perigosos. É o cajado de Deus que indica o caminho para a ovelha. Porque aquele que segura o cajado é fiel em estar junto com a ovelha naqueles caminhos que porventura ela irá passar. Deus é um guia fiel e protetor, mesmo em tempo de adversidade. E diz, a vara e o cajado representa também, irmãos, além do conduzir, representa também a questão da disciplina do povo de Deus. O cajado disciplina a ação da ovelha. O cajado disciplina o andar da ovelha. O cajado disciplina a separação das ovelhas. É o pastor que com o cajado se separa. Ó, sai do lado dessa aí. Vai para o lado daquela lá. Segue aqui em frente. E ele fica ali. É o cajado também que disciplina quando a ovelha sai do caminho. Vai lá e busca ela com o pescoço e a devolve no caminho. Deus soberano, que disciplina o seu povo a andar no caminho de justiça, no caminho de verdade. Segundo, a vara e o cajado, o cuidado pastoral de Deus, mostrando que até o sofrimento tem um propósito em sua soberana vontade, conduzindo o crente à maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Volta aquele exemplo no início, daquela senhora que socorremos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que tudo que eu tinha nesta vida já deixou de existir, mas o meu Deus continua comigo e eu caminho com Ele. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Sai do leitinho e entra no filé mignon. Maturidade espiritual. Sabe que Deus está com ele. Sabe que Deus caminha com ele. Sabe que Deus não é um Deus oportunista, que só se apresenta diante do povo de Deus quando ele está no bem bom. Mas é um Deus que conduz o bem bom, como também conduz o seu povo quando tudo não pareça estar tão bem em nossas vidas. É Deus que conduz. Mostra que até o sofrimento, irmãos, é um propósito de Deus, da sua soberana vontade, conduzindo o crente a essa maturidade espiritual. Interessante que Calvino fala sobre isso, e ele lembra aqui no Salmo, ele dá um lembrete de que a nossa segurança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. A nossa segurança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Ele interpretava o vale da sombra da morte como um símbolo das provações da vida e afirmava que o Salmo ensina o crente a manter a paz, sabendo que Deus o sustenta em todo o tempo da sua existência. Você crê nisso? Você vive assim como Davi vivia? Como o Salmo vem expressar para nós o seu ensino de fidelidade a este Deus que nos sustenta em todo o tempo. E eu prossigo para o versículo 5. Davi diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Imagina, querido, por favor. Imagina agora, e se você, esses dias eu fiz algumas pegadinhas com a igreja no culto de terça-feira. Eu acho que alguns irmãos já estão um pouco assim mais espertos com o pastor Arildo, né?
Mas eu quero que você agora feche os seus olhos. Não tem pegadinha aí. E quero que você imagine uma mesa preparada. Mas eu gostaria que você imaginasse essa mesa preparada diante dos inimigos. Deus preparou uma mesa para você diante dos inimigos. Então aí, quem vai colocar os inimigos ali é você. Eu não sei quem são os seus inimigos. Imagina essa mesa. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Enquanto você está com seus olhos fechados, pensando nesta cena de uma mesa preparada diante dos inimigos, nós vamos ver que Davi fala dessa forma, porque é uma expressão da abundância e favor de Deus que concede ao crente paz e alegria, mesmo em tempos de oposições e de perseguições. Há uma mesa por Deus preparada para você nesses dias diante dos seus inimigos. E este versículo aponta para o privilégio dos eleitos de Deus em desfrutar da comunhão com Deus, independente das circunstâncias externas, mesmo que você esteja cercado pelos seus inimigos. Davi está dizendo para você nesta visão, a visão que você tem de uma mesa preparada diante dos seus inimigos é uma visão de um vencedor, daquele que tem a vitória em Cristo Jesus. É aquele que nos concedeu a vitória. E esta mesa é preparada, e os inimigos olham para você como você sendo um vencedor, aquele que venceu as batalhas, e eles contemplam a sua vitória. Prepare-me à mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, ou seja, me dê autoridade, me dê unção. E nesse poder e nesta força, em Deus e em Cristo, eu sou mais que vencedor e venço os meus inimigos. E eles testemunharão disso. Eles olharão para mim, olharão para o povo de Deus. E como diz o Salmo, declararão vocês felizes. Porque somos abençoados e protegidos pelo Senhor. A visão dos inimigos do povo de Deus, que terá do povo de Deus, é a visão de vencedores. Creia nessa verdade, irmãos. Creia nessa verdade. A glória de Deus também é devolvida a Ele pela vitória do seu povo em tempo de adversidade. E eu encerro com Davi no versículo 6, quando ele diz, e olhamos para esse versículo com muito carinho, ele fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ele fala com a certeza tremenda, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por todos os dias, por toda a eternidade. Este último versículo, particularmente, irmãos, não entendo nada de hebraico, nada. Tentei, não consegui. Eu confesso que eu tentei e me esforcei. Quem lembra aqui do nosso querido irmão e pastor Marcos Martins, sabe que ele é fera em hebraico. E ele pelejou para me colocar umas meia dúzia de palavras de hebraico e eu não consegui. Era uma língua muito estranha para mim. Longe do hebraico, irmãos. Eu entendo aqui que habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Eu creio que Davi estava falando assim para aqueles que estavam à sua volta no momento da composição desse salmo. Ele falou assim, olha, até logo, até breve, porque eu estou indo para Deus. É como se ele estivesse no leito de morte. Ele diz assim, até breve, até logo, até daqui a pouco, porque eu estou indo para os braços do Pai. Habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Eu vejo assim esse final de salmo, como alguém celebrando o melhor dia da sua existência aqui na terra, porque o melhor dia da nossa existência é o primeiro dia no céu e assim vai. Mas enquanto aqui na terra, o melhor dia da nossa existência é aquele limite do fechar dos nossos olhos para a terra, e em ato contínuo, abrir os nossos olhos no seio de Abraão para todo sempre. Então não cante no meu velório hinos tristes, mas cante hinos de alegria e louvor. Cante hinos que te leve a pensar que daqui a pouquinho vamos estar todos nós juntos,
diante do bom pastor na eternidade, diante do Deus soberano. É lá que nós caminhamos e que falamos no início. É a certeza de que o Senhor nos conduz e conduz o seu povo, não só para os momentos desta vida, mas também para estar com Ele para toda a eternidade. Então este último versículo reflete essa esperança de Davi, a esperança do crente. A bondade e a misericórdia de Deus são garantias do seu povo, e habitar na casa do Senhor simboliza a vida eterna e a comunhão perpétua com Deus. E na teologia reformada há um foco especial na segurança da salvação e na perseverança dos santos. Os crentes são preservados exclusivamente por Deus até o fim, e aqueles que estão em suas mãos jamais poderão ser subtraídos, retirados. Que a próprio Senhor Jesus se curva a essa soberania do Pai e diz: aqueles que o Pai me der, jamais eu o lançarei fora. Segurança do crente, certeza de salvação, certeza de vida eterna. E aí o Senhor glorifica o seu nome em nossa salvação em Cristo Jesus. E eu concluo, querido, que o Salmo 23 é um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre toda a vida do crente. Ele é o pastor que conhece, Ele é o pastor que escolhe, Ele é o pastor que preserva, Ele é o pastor que guia os seus filhos e suas ovelhas e o seu povo em todo o tempo. Mesmo em meio a lutas, podemos descansar na certeza de que Ele está conosco e de que nada escapa ao seu controle. Aqueles que creem, repita comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. É o teu povo, somos tua ovelha do teu pastoreio. Agora, Deus, vai nos nossos corações. Vamos ter uma semana pela frente com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. E que essa semana seja, Deus, o revelar em nós a tua vontade, da tua soberania. É onde o Senhor irá glorificar o seu nome, Deus, em tudo aquilo que porventura vier sobre nós, quer seja no momento bom, quer seja no momento ruim. Mas o seu nome será glorificado, porque o teu povo vai prevalecer pela fé, confiante nesse Deus presente, nesse Deus que cuida, que guia, nesse Deus que provê todas as coisas, um Deus que nos leva aos pastos verdejantes e às águas de descanso, esse Deus que promove uma mesa, monta uma mesa na presença dos nossos inimigos, e os nossos inimigos nos vê como vitoriosos. Oh Deus, que essa semana a certeza da salvação possa aflorar em nossa mente de forma constante e tremenda, para que nada, Deus, possa nos retirar da tua presença e dos teus caminhos de justiça até a tua volta. É a tua igreja e é o teu povo, e nós somos, Deus, tuas ovelhas. Então cuida de nós, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.